Eu tenho, nesses últimos dias e particularmente nesta semana, sido extremamente abençoado com a leitura da primeira carta que Pedro escreve aos irmãos que estão dispersos em aproximadamente um grupo de 10 localidades. E esta carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, e um homem já ao tempo desta carta mais maduro, mais vivido, não é aquele Pedro que corta a orelha do soldado, não é aquele Pedro que nega Jesus 3 vezes, não é aquele Pedro que é influenciado pelos religiosos judeus a dissimular. É um Pedro já vivenciado nas escrituras, na vida cristã, no relacionamento. E este Pedro, então, é muito legal você perceber isto, e eu digo isso porque o próprio Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E ao falar disto e desta maneira, eu posso entender e crer que ele está falando da sua própria experiência de crescimento, não é? De evolução espiritual, de maturidade. Isso é muito bom, a gente saber que nós podemos crescer. E ele diz, no capítulo de número 1, que cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo 14 diz: como filhos da obediência. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Efésios, Paulo nos fala a respeito de um espírito que opera nos filhos da desobediência. E o apóstolo Pedro nos lembra que agora em Cristo Jesus, nós somos filhos da obediência, porque agora opera em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva à obediência, nos leva à submissão à palavra do nosso Pai. E não vos andeis, não vos amoldeis, não vos conformeis com as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, ele diz, ao invés de vocês andarem como vocês andavam, ao invés de vocês andar, ao invés de vocês praticarem, ao invés de vocês viverem como vocês viviam no passado, agora vocês devem viver de uma maneira diferente, porque antigamente, no passado, o espírito que operava na vida de vocês era o espírito maligno, que tinha acesso por causa da rebeldia, da rebelião, da desobediência. Agora é o Espírito Santo. Então ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vocês, todos aqueles que são filhos da obediência, santos em todo o vosso procedimento. É muito legal isso, porque é aquilo que eu já disse, o crescimento, a maturidade. O que nós não devemos é ficar numa média, sabe, gente? Viver na mediocridade. Isso é terrível, porque aí a tendência de quem para de crescer é diminuir. Sede santos porque eu sou santo. E aí o apóstolo Pedro, no versículo 22, faz mais uma vez uma referência à maturidade e ao crescimento. Olha que legal. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, de novo, à verdade. Olha que interessante que ele diz assim, como filhos da obediência, versículo 14. Aí no versículo 22 ele diz, pela vossa obediência à verdade, ou seja, quando nós nos submetemos, nos curvamos, nos rendemos à verdade, à palavra de Deus, nós somos santificados. Eu quero relembrar-lhes do texto de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem disse isso foi Jesus. E o apóstolo Pedro está nos lembrando que pela obediência à verdade nós somos santificados. É por isso que ele diz, como filhos da obediência, esses que obedecem à verdade, vocês podem viver o proceder de vocês no dia a dia em santidade, em justiça. Como ele é santo, vocês podem ser santos em toda a vossa maneira de viver, de proceder, de agir, reagir. Porque não é só santidade na reunião congregacional lá
do povo de Deus. Não é a obediência somente à liderança, entre aspas, espiritual. É a obediência a Deus e à sua palavra. Por isso eu continuo reforçando isso para nós. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu pense, não importa a minha tradição familiar, religiosa, cultural, não importa o meu nível intelectual de conhecimento das coisas, da ciência, ou seja lá o que for, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Porque os céus, a terra e tudo, diz a Bíblia, vai passar. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, se nós temos que ficar firmados em algo, que seja na palavra de Deus. Tendo em vista, diz ele, vocês têm a purificação da alma de vocês pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, o amor fraterno de irmãos. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então não pode ser uma coisa superficial. O amor, ele não pode ser manifestado ou experimentado ou vivenciado de maneira superficial, somente em palavras. Aliás, já temos aprendido com o nosso amado pastor Carlos Alberto que o amor não é aquilo que você fala, o amor é aquilo que faz, não é? Então, quando você quer falar de amor, você pode usar palavras belíssimas e até encantar e emocionar as pessoas, mas a verdadeira essência do amor é a prática. Então ele diz, vocês devem amar ardentemente, pois fostes regenerados, vocês foram gerados de novo. Cristianismo é vida nova. Meu irmão, minha irmã, eu entendo perfeitamente que filosoficamente, intelectualmente, de uma forma meditativa, seja muito interessante nós usarmos as Escrituras Sagradas, os princípios de Jesus, o modelo da sua vida, da sua espiritualidade, para melhorarmos o nosso ser, a nossa vida como um todo. Tudo bem, não vou entrar no mérito, porque tudo que é para melhor é melhor. Mas na palavra de Deus, biblicamente falando, nós fomos regenerados ou gerados de novo para uma vida nova, novas criaturas. Agora somos filhos de Deus, agora somos um povo escolhido, eleito, separado por Ele para viver para Ele. Então ele diz, olha, vocês foram regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, essa semente, que é mediante a palavra de Deus. Ou seja, lembram-se, eu já falei sobre isso aqui, da parábola do semeador. Aí a Bíblia diz que o semeador, o agricultor, saiu a semear, e depois Jesus, explicando para os seus discípulos, ele disse, o semeador é o Pai, Deus é o semeador. Então ele está dizendo, olha, vocês foram gerados de novo por uma semente que não é corruptível, é uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então a palavra é a semente, a palavra que gera vida em nós, a palavra que nos convence, a palavra que por meio do Espírito Santo nos leva ao convencimento do pecado, da justiça, do juízo e nos transforma, nos liberta, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, nós já lemos também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então o apóstolo Pedro está dizendo, ela é permanente, é por isso que Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá, permanece para sempre. Ora, você veja que há mais de 2000 anos nós temos recebido a palavra, filosofias, ideias, doutrinas, religiões, seitas, instituições têm se levantado, têm sido constituídas, em determinado momento elas são potencializadas, destacadas, mas depois abafa, depois o seu idealizador, o seu fundador, a sua mente, aquele que criou, morre e a coisa passa, fica um resquício ali, aqui, outro ali. Mas a palavra de Deus,
2000 anos depois da vinda daquele que é o Verbo e se fez carne, continua presente, se expandindo cada vez mais. É o livro mais publicado na história, da humanidade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é proclamado, é combatido. É engraçado, porque chega um determinado momento, determinadas filosofias, crenças, ideias, conceitos, modelos, eles passam, eles se tornam vencidos. Mas a palavra de Deus continua viva, continua a mesma. Então ela continua libertando, transformando, e aqueles que creem na palavra continuam experimentando esta graça abundante, porque o Espírito que opera em nós agora é o Espírito Santo, é o Espírito que nos leva à obediência. Então o apóstolo Pedro diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ou seja, o Verbo, o Deus Palavra, Jesus, o Verbo, ele veio do céu, ele voltou para o céu e ele permanece eternamente porque ele é Deus. Então, quando você e eu entendemos isto e sabemos que este Deus habita em nós, nós sabemos que nós temos a liberdade de viver aqui nesta terra, com a expectativa e com a certeza de que os novos céus que Deus prometeu, a nova terra que Jesus prometeu, vou preparar-vos lugar. Há um lugar novo preparado, meu irmão, enquanto Cristo não volta, nesta transição, se eu assim posso dizer, do nosso dormir ou da nossa morte deste corpo físico, nós estamos no paraíso, desfrutando da sua paz, do seu refrigério até a sua volta. Isso tudo traz para você e para mim um descanso muito grande, para nós não ficarmos envolvidos, focados nas coisas deste mundo. É por isso que a Bíblia diz: buscai as coisas do alto, buscai as coisas de cima. Vocês precisam descansar, porque eu não sou feliz por aquilo que eu tenho. Não é o que eu conquisto, não é o que eu alcanço, não são os meus projetos realizados, as minhas metas alcançadas que me trazem prazer, alegria. Não. É quando Cristo é a minha vida, quando a vontade dele se cumpre em mim. É isso que traz para mim o prazer. É isso que traz para mim a satisfação. É da vida dele que eu desfruto a paz verdadeira. Então, o apóstolo Pedro, ele faz algumas referências no capítulo número 2, no versículo 11, olha que interessante, estou falando a respeito da nossa certeza da eternidade, não é? Por isso, tenha planos, tenha sonhos, busque cumprir, realizar os seus planos, busque realizar os seus sonhos, em hipótese alguma, isso deve ser deixado. Só não coloque isso como prioridade. Que os seus planos sejam consagrados a Deus e que os planos dele sejam os que venham a ser executados e realizados nas nossas vidas. Se os nossos estiverem de acordo com os planos dele, maravilha. Vida que segue, vamos, como se diz, para a alegria de realizar os nossos planos que estão dentro, incluídos, avalizados pelos planos dele. Mas se não, que nós não nos desgastemos, que nós não estejamos investindo tempo, energia naquilo que não glorifica a Deus. Se os nossos sonhos são os sonhos de Deus, que maravilha, vamos realizá-los para a glória de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele diz assim no versículo 11 de 1 de Pedro 2, amados, eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Olha só, nesta terra aqui, você e eu somos peregrinos e forasteiros. Às vezes eu brinco com a turma, né, que nós literalmente somos os verdadeiros ETs. Tem muita gente preocupada com os alienígenas, com os seres, com OVNIs, com isso, com aquilo outro. Meu irmão, nesta terra aqui, eu não sei durante o milênio para quem vai ficar, como vai ficar, e essas coisas. É a primeira que ela vai acabar, em fogo ela vai ser destruída, porque a Bíblia diz isso.
Segundo, nós estamos de passagem nesta terra somente para anunciar as maravilhas do Senhor e a sua salvação, para anunciarmos e proclamarmos a sua glória e a sua eternidade. Somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui, nossa terra não é essa, nossa pátria não é essa. Claro que eu amo a minha nação, eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado, eu amo as pessoas, eu amo o mundo no sentido não da terra, do globo, mas eu amo no sentido das pessoas. Mas veja, nós não somos desta terra, nós estamos aqui por um período, somos peregrinos e forasteiros. Então o apóstolo Pedro diz, vocês não devem estar vivendo isto aqui. Vós, porém, diz ele, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, que racismo pode resistir ao cristianismo, gente? Se Deus, de ambos os povos, de todos os povos, fez um só, se todos que se achegam a Ele por meio de Cristo são feitos filhos dele, se todos nós diante do Pai somos iguais aos olhos dele, é por isso que essa questão de racismo tem que ser combatida de forma muito firme, radical. Nós não podemos aceitar em hipótese alguma nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de marginalização com quem quer que seja. A Bíblia foi clara em nos mostrar isso. Nós devemos ter um amor ardente uns pelos outros, porque nós somos de Deus a raça eleita. Só existe um povo. A Bíblia é clara em dizer, nós somos criaturas criados por Deus à imagem e semelhança dele. Raça eleita. Nós em Cristo Jesus agora nos tornamos sacerdotes, sacerdócio real. Sacerdote, você vai ver agora, é quem representa nação santa, nação separada. Nós hoje somos o Israel de Deus. Existe o Israel como nação, geograficamente, politicamente falando, existe, mas nós, você e eu somos o Israel de Deus, a nação santa de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe, meu irmão e minha irmã, que esta palavra exclusiva, ela tem uma conotação de uma especificidade muito clara. O exemplo que eu gosto sempre de usar é quando você chega numa fila e ela é preferencial. Então tem lá fila preferencial. Idosos, gestantes, deficientes físicos, mães com criança de colo, enfim, está lá. Se você entrar naquela fila, você não está fazendo nada errado. Não é vergonha você entrar em uma fila preferencial. Vergonha, falta de educação, falta de respeito é você, enxergando alguém que tem a preferência, não dar lugar a ele. Isto é falta de educação. Se você está numa fila preferencial, você pode ser o primeiro. Não tem ninguém na sua frente, ninguém atrás. Chegou uma pessoa grávida, um idoso, você tem que dizer para ele, por gentileza, por favor, pode passar à minha frente. A preferência é sua. Isso é fila preferencial. Ok. Nós não somos um povo que Deus prefere. Nós, os que cremos em Jesus, os que confessamos Jesus como Salvador e Senhor, nós somos propriedade exclusiva. O que significa? Aqui em Valadares eu não me recordo de ter isso em algum supermercado. Em Belo Horizonte, no supermercado da Verde Mar, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, lá tem fila exclusiva, caixa exclusivo para idosos, gestantes e tal. O que acontece nesse caixa exclusivo? Às vezes você está na fila lá
e você está olhando aquele caixa, não tem ninguém lá. Mas se você for àquele caixa, a pessoa lá que trabalha vai dizer, não, este caixa aqui é exclusivo. Aqui só entra, só passa quem está com os critérios estabelecidos pela exclusividade. Então deixa eu dar uma notícia. Você é povo, propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tomar você. Ninguém pode adquirir você. Ninguém pode preferir você. Porque você é exclusivo de Deus. Você só pertence a Ele. Você é somente dele. Não pode ser de outro. Foi por isso que Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Não pode servir a dois reinos. Não pode servir a duas autoridades. Não pode estar debaixo da submissão a dois senhores, a duas autoridades. Ou vocês servem a Deus, amam a Deus, vivem para Deus e para a glória de Deus, ou vocês vão servir a vocês mesmos, às riquezas, a Mamon, a Satanás, a quem você quiser. Mas se você estiver vivendo em Cristo Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus. E o propósito desta propriedade na sua e na minha vida está aqui em 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. A fim de proclamardes, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É anunciar. A gente está aqui para quê? Para anunciar, para proclamar, para dizer para as pessoas, olha gente, Deus em Cristo Jesus nos amou e o enviou a Jesus, o Verbo, o Messias, o ungido, o primogênito, o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele enviou a Jesus Cristo, o Cordeiro, para nos livrar, para nos libertar, para nos transformar, para nos fazer regenerados, gerados de novo pela sua palavra, pelo seu Espírito, para que agora nós nos tornemos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva dele, anunciar às pessoas que o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, e é por isso que nós podemos amar ardentemente uns aos outros, por isso que nós podemos amar como Cristo nos amou, não é porque nós somos bonzinhos, religiosos, porque a nossa religião é boa, é legal, não, gente, é porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, alcançastes misericórdia. E então o apóstolo Pedro, ele nos leva então a mais uma reflexão nesta carta. Recomendo-lhes a leitura, a reflexão desta carta, é tão boa, uma coisa tão gostosa, e diz assim, olha, vocês agora devem viver uma vida em que a glória de Deus, o amor dele, e ele diz no capítulo de número 13, no versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Você foi chamado para abençoar. Deixa eu dar uma dica de sexta-feira para você aqui. Guarde sua boca, guarde seus olhos, guarde seus ouvidos, para não falar, para não, ao olhar, julgar, para não permitir que nos seus ouvidos entre coisas más, fofoca, maledicência, murmuração, reclamação. Faço não, meu irmão, não faz isso não. Receba de Deus a alegria, o contentamento, contente-se, alegre-se, celebre o que você tem, não murmure, não fique reclamando por aquilo que você
pensa que lhe falta ou que você gostaria de ter. Deleite-se no Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, descanse nele e lembre-se, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele supre todas as nossas necessidades, é Ele quem nos dá aquilo que nós precisamos, é Ele quem opera, quem realiza em nós o seu querer segundo a sua boa vontade. Então o apóstolo Pedro fala, olha, vocês foram chamados, que coisa linda, a fim de receberdes bênção por herança. Eu preciso falar isso com você e deixando claro que eu não tenho nenhuma intenção de estabelecer juízo sobre quem quer que seja ou qualquer qualquer propaganda que seja, mas meu irmão, minha irmã, olha aqui, eu vou ler para você, tá? Não pagando mal, finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Receber bênção por herança. Herança é algo que você recebe sem ter feito nada. Os filhos são herança do Senhor. A quem pertence? Pertence a Ele e Ele nos dá. É dádiva. Herança, está escrito na Bíblia, para receberdes bênção por herança. Meu irmão, se é herança, primeiro que é um direito seu, porque ninguém recebe uma herança se não for herdeiro. Ok? Então você é herdeiro de Deus, não é? Herdeiro de Deus, herdeiro do Pai. As bênçãos de Deus nos são dadas como herança. Se Ele nos dá as bênçãos dele como herança, bênçãos por herança, eu não tenho que fazer nada para receber bênção de Deus. Chocante isso, né? Vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum de 20 dias, vou fazer para receber uma bênção de Deus. Bênção é herança, herança dos filhos que obedecem a sua palavra. E quando você obedece a palavra de Deus, as promessas dele vêm sobre você. Todas essas promessas virão sobre ti e te alcançarão. Eu não preciso correr atrás de promessas. Eu não preciso fazer nada para receber bênçãos. As promessas de Deus, elas vêm sobre mim. Elas me seguem, elas me acompanham quando eu obedeço a palavra de Deus. As bênçãos de Deus já me foram dadas. Olha aqui, passado. Já nos deu, já nos abençoou, porque nós somos herdeiros. Eu vou ter que ler com você, porque senão pode parecer que eu estou falando alguma coisa que está fora da Bíblia. Então, por gentileza, abra comigo em Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ler para você. Vou ler, que aí você vai falar, tá na Bíblia, ele falou, eu não estava concordando, eu não acho assim, eu vivo me esforçando, eu jejuo, eu oro, eu me ajoelho no caroço de milho, eu fico ali passando fome, e é uma loucura, eu faço, é igual esse pessoal que faz jejum de chocolate, jejum de refrigerante, jejum e não sei o que. Assume logo, irmão, faz dieta. Oh, meu Deus do céu, você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio.
Quando você disser assim, não vou comer, você não vai comer, não vou beber, você não vai beber, não vou fazer, você não vai fazer. Você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Eu não aguento. O que não aguenta? Tudo nós aguentamos. Não vem tentação. Se algo nos leva para o mal, isso é tentação. Não vem tentação que não é humana. E o nosso humano está sujeito ao Espírito Santo que habita em nós, que habita no nosso espírito e que nos dá o fruto dele, que é domínio próprio. Então para com esse negócio de ficar inventando. Eu vou fazer jejum de televisão. Eu vou fazer jejum de não sei o quê. Meu Deus do céu, para com isso, gente. Faça jejum para você ter tempo de oração, de meditação, de reflexão, de devoção ao Senhor. Aí vai lá, ficar com o seu corpo liberado das toxinas, das coisas relacionadas com a digestão, você vai ter uma percepção melhor na sua mente, porque o cérebro vai receber todo o sangue, todo o fluxo vai ser priorizado. Então isso é científico e é bíblico, porque Jesus mandou, Jesus sabe, ele é o Senhor da história, da ciência, ele é o Senhor de tudo, ele sabe. Mas para com esse negócio de ficar falando essas coisinhas, vou fazer isso para receber bênção. Meu irmão, bênção é herança. Você não faz nada, é direito seu como filho. E aí a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai. Sabe por que a gente tem direito à herança? Porque nós somos filhos. Filhos de quem? Do Deus que é Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A outra tradução diz, o Deus e Pai que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Está aqui na Bíblia. Bênção é herança, herança do Pai. Você é filho, recebe bênção. Promessa é consequência de obediência. Quem obedece, as promessas vêm sobre ele. Sinais seguem fruto da fé. Os que creem, estes sinais seguirão os que creem. Sinais você não busca. Sinais seguem. Bênção, você não é merecedor, é herança, você é herdeiro. Bênção por herança, diz o apóstolo Pedro. Diz o apóstolo Paulo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E quando você lê nas regiões celestiais, você não precisa entender que isso é só espiritual no sentido de coisas espirituais, não. É porque nós fomos ressuscitados com Ele e com Ele fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de toda autoridade, acima de todo governo, acima de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também nas eras vindouras. Isso a Bíblia está dizendo para que você entenda que o mover dos céus é que traz o mover na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se você quer experimentar alguma coisa aqui na terra, primeiro nós precisamos experimentar a mudança nos céus. E nos céus você e eu só conseguimos essas mudanças através da oração, da intimidade, da reflexão, da busca, através da nossa comunhão com Ele. Então lembre-se, herança, a bênção de Deus é herança. Você e eu não podemos fazer nada, porque quem herda é herdeiro e não faz nada. O testador é que oferece, é aquele que tem, é que dá. Herança é presente. Você é abençoado porque você é herdeiro. Você é próspero porque você é submisso e obediente à palavra de Deus. Quando você obedece, Deus te abençoa, Deus te prospera. Não é por mérito. E não adianta querer fazer coisas para receber bênção ou promessa, porque isso tudo Deus já fez em Cristo Jesus. Então somente vivamos a vida cristã debaixo da graça, da superabundante graça que Deus tem nos dado. E a partir desta vivência, a partir desta bênção da graça dele sobre nós, nós então vamos desfrutar. Este é o fundamento. Desfrutar da sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti a glória dele, a bênção dele, a paz dele, a alegria dele. Que seja uma sexta-feira maravilhosa
que você receba a alegria do Senhor, o renovo que vem da alegria do Senhor, que em todo tempo você possa entender e saber que Deus, o nosso Pai, que começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E que em Cristo, nele, nós podemos todas as coisas. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos viver uma vida triunfante. Não abra mão disto. E Ele, em Cristo Jesus, vai a cada dia aperfeiçoar esta boa obra que Ele começou.